Fala, gente ousada! E aí, como é que você tá, hein? Eu espero que por aí tudo esteja maravilhosamente bem. Tá no ar mais uma edição do Gente Ousada Podcast. Este é o 6º episódio. E aqui do meu lado tem ela, né? A bonitona lá de casa, a primeira dama, Andresa Torres. Seja muito bem-vinda. Obrigada, sejam bem-vindos a mais um episódio do Gente Ousada Podcast. Seja muito bem-vindo também, doutor Álvaro Alves. Muito obrigado, bom dia Joalisson, bom dia Andresa. Eu também estou aqui olhando para minha digníssima, linda, maravilhosa esposa. Tá ali nos bastidores, né? Tá muito bem, que maravilha! E como você sabe, o Gente Ousada não é apenas um podcast, né? Aqui a gente tem causa, aqui a gente promove o empreendedorismo, né? Promove a inteligência emocional. Você percebe pelos podcasts anteriores, né? Que foram aqui nas semanas anteriores para o ar, né? Falando do empreendedorismo, principalmente empreendedorismo raiz. Aliás, eu não conheço outro empreendedorismo, viu, doutor? A não ser o raiz, né? Porque todo empreendedorista tem que colocar a mão na massa. Mas não tem aquelas pessoas que são pagas para pensar? Mas tem que ter alguém para executar. Então é um time colocando a mão na massa, né? O treinador não joga, não é ele que faz gol. Mas se não fosse ele, não existiria entrosamento, concorda? Com certeza, né? Tudo é uma equipe, né? A gente achar que pode fazer tudo só, realmente não tem como. Não faz nada, não sai do lugar, né? E quando a gente promove o empreendedorismo, quando a gente promove a inteligência emocional, a gente também combate o suicídio, tá? Porque aqui você encontra vários caminhos por onde começar, por onde sair do lugar. Toda semana aqui tem histórias de superação e vitória para poder você sair do lugar, inspiração, né? Pois aí a gente também combate a fome por aqui, né, dona Dê? Isso. 75% de todas as doações que entram através do Pix que está aparecendo aí na tela são convertidas em cestas básicas para matar a fome das pessoas. Excelente. E em breve a gente vai estar aí nas instituições de caridade fazendo essas doações, certo? E elas vão ser gravadas, não no intuito de a gente aparecer, mas no intuito de mostrar para você que o nosso movimento é sério, que a nossa causa é séria e que a gente é transparente com você. Seja gente ousada, faça seu Pix aí. Beleza? Agora vamos à história, né? A história dentro de muitas histórias. Até porque cada pessoa é um mundo, né? E o mundo tem várias histórias. Olha, que filosofia. Menino! Já começamos bem, né? Pois é, e aqui na frente está ele, que além de ser o meu dentista... O nosso dentista... Porque o meu sorriso já está sem aparelho e foi ele. By Dr. Álvaro Alves, né? Além do nosso dentista, que já foi também nosso cliente no rádio, né? E tem frutos até hoje de quando anunciou no rádio com a gente, né? Além disso tudo, é meu amigo pessoal. Aqui, ó, o doutor Top, um dos melhores doutores, um dos melhores dentistas de Pernambuco, o doutor Álvaro Alves. Seja bem-vindo novamente. Já que eu as boas-vindas antes. Obrigado, né? Novamente, Joalisson. Quando você me fez o convite, logicamente eu iria aceitar com prontidão, né? Tanto pela nossa amizade, sim, como também por nossa história, né? A gente conversa muito também, a gente debate sobre diferentes temas, né? Não só sobre a odontologia, como vários outros temas também. Todo mês que eu chego lá no consultório do doutor, né? Rapaz, é conversa de A a Z. Vai desde como se faz, como se coloca, como é que é? Calça descartável em bebê recém-nascido, a guerra na Rússia. É verdade. E eu já escutei em casa, viu, doutor? Eu gosto muito de conversar com o doutor Álvaro, porque o doutor Álvaro ele tem base no que ele fala e ele sabe explanar os assuntos. Mesmo sendo às vezes oposição, né? Mas vem com aquela oposição que tem um argumento, né? Não é aquele papo solto. Eu escuto muitos filósofos falando, né? E tem dois em especial que eu gosto muito. Quem são? Que é o Karnal e tem também o Cortella. Cortella. E uma das palestras de Cortella, ele diz justamente isso, né? Ele diz que você tem que ter alguém
pense diferente de você. Né? Isso faz com que você cresça. Por isso que eu converso com você, Jonas. Por isso que a gente debate, por isso que a gente tem pontos de vista iguais, mas principalmente aqueles diferentes para a gente... Exatamente, sair da caixinha, né? Sim, sair da bolha, né? Sair da zona de conforto. Principalmente é muito bom, mental. Que você cresce bastante quando você sai aqui da sua zoninha de conforto, tá tudo bem, mas aí é sempre bom você tá indo atrás do novo. Do novo, né? Do novo. Pois é, e se você achou que você iria ouvir ou assistir, né, o papo de odontologia, como se coloca um aparelho e tal, você está redondamente enganado. Viu? Então, porque se quiser a gente vai trabalhar. Mas olha, eu vou te contar uma coisa, você vai ouvir de tudo aqui, né? Mesmo com o dentista aqui na mesa, né? Mas o mínimo que você vai ter por aqui vai ser as técnicas odontológicas, porque a gente vai falar de bastidores aqui, de histórias, né? Mas principalmente da atualidade, que é por onde a gente vai começar. É verdade. Quem é o Dr. Álvaro Alves? Dr. Álvaro Alves, cirurgião dentista, formado há 12 anos, tá? Me formei aqui na SES, certo? A profissão já é de família. De família, meu pai já é formado, vai fazer 30 anos que ele é formado. E, por incrível que pareça, nunca tive influência em casa de ser dentista. Né? Apesar de ter um pai dentista, de acompanhar toda a trajetória dele, nunca tive essa influência em casa. Influência no sentido de ele ficar... Você vai ser dentista também? Né? Você vai ser dentista, você vai ser dentista? Não, nunca teve realmente essa. Ele me deixou muito à vontade, livre para fazer o curso que eu desejaria. Tanto é que de 4 filhos, apenas um. Né? Só eu que segui a carreira realmente a carreira do pai, né? Seguindo aí ser dentista, que é um lado bom, tem um lado bom, excelente, né? Que você tem uma referência na odontologia. Meu pai há 30 anos já trabalhando, como eu falei, lá no Salgado, no mesmo lugar, né? Oferecendo à população a melhor odontologia possível. E tem um lado também, principalmente no início, que não era algo tão tranquilo para mim. E que lado tão tranquilo era isso? Que principalmente os primeiros pacientes, né? Chegava no consultório e sentava na cadeira e falava assim: vamos ver se é tão bom quanto o pai. No caso, você atendia no consultório dele? Isso, eu comecei a atender no consultório dele. Tá? Ele trabalhava de segunda a sábado. E aí, assim que eu me formei, eu disse: o sábado o senhor vai descansar, porque agora quem vai assumir sou eu. E aí, foi só no sábado, depois eu montei o consultório, né? E agora eu estou a semana inteira trabalhando. Inclusive o sábado. Inclusive o sábado, trabalhando. Mas acontecia muito, né? O paciente chegava e vamos ver se é tão bom quanto o pai. E aí a responsabilidade era muito grande. Né? Quando a gente tem uma referência grande, a nossa responsabilidade dobra, né? Mas essa questão, vamos ver se é bom quanto o pai, continua até hoje? Hoje já diminuiu bastante, né? Até porque são 12 anos trabalhando. Então, ainda tem, querendo ou não, tem uma referência, né? E lógico que sempre vai existir essa referência, né? Principalmente aqueles pacientes que são atendidos por ele e que depois vão ser atendidos por mim, né? Seja para colocar um aparelho, seja para fazer algum procedimento que ele encaminhe. Né? Mas ainda hoje, tem lá, né, a questão de você ter uma referência dessa, né, do seu lado. Deixa eu mandar um abraço aqui para ele, é o Dr. José Alves. Isso, Dr. José Alves, correto. Dr. José Alves, abraço para o senhor e para toda a sua família, viu? Um abraço mesmo. E os outros seus irmãos? Eu sei que tem um advogado. Isso, Alan Prost da Silva Alves. O Alan Prost é homenagem ao piloto de Fórmula 1. O francês Alain Prost. Então meu pai gostava muito de homenagem. Ele é advogado. A minha irmã, tá? Ela é física, tá agora no doutorado, e Alane Alves. E eu tenho um outro irmão, parte de pai, né? Que ele é marceneiro. Então cada excelente, isso. Cada um foi no seu lugar desejado, né? Mas Dr. Álvaro Alves falou: quero ser igual ao papai. Né? Isso. Ser igual ao papai. Muito bem.
Hoje, doutor, por mais que você esteja nos Salgados, você tem pacientes de várias outras cidades. Como foi que isso aconteceu? Correto. Eu vou fazer só uma observação, Jorge. À vontade, à vontade. Porque você sabe que eu gosto muito da questão política também, de sim, conversar sim. um pouquinho, e eu não poderia deixar de ressaltar o que aconteceu ontem. Não sei se você está ciente também, do deputado estadual Arthur Duval, nós de São estamos Paulo. fazendo essa gravação no dia 5 de abril, né? Quando se fala ontem, foi sexta-feira, dia 4, isso. Abril não, né? Março. Ele é pré-candidato, não sei se vai continuar, ao governo do estado de São Paulo, né? O maior estado que a gente tem, né? E ele foi muito infeliz em algumas observações que ele fez. Ele viajou para a Ucrânia, onde todos nós sabemos que está ocorrendo aquele conflito entre Rússia e Ucrânia, e ele fez declarações, informações em um grupo de WhatsApp muito tristes, né, em relação às mulheres ucranianas. Disse que elas eram fáceis por serem pobres. Então, assim, queria só fazer essa observação, né, deixar o seu posicionamento. Sim, em relação a isso, e jamais a gente deveria admitir, e não deve realmente admitir, que posicionamentos em relação a qualquer que seja o segmento, independente de ser mulher, de ser homem, negro, branco, não pode, na minha opinião, existir. Eu gostaria muito de desver o que eu vi ontem. Com certeza. Entende? É de um absurdo assim... É de uma desumanidade, não é nem questão de machismo, cara. Não é. Não, é questão de desumanidade mesmo, entendeu? De falar, não, eu vou pegar só para fazer vergonha. Sim, e palavras que ele disse no áudio que não dá nem para repetir. Não, né? não. Mas vamos lá. Vamos lá, para o que é bom. Eu gosto aqui. Claro. E outra, viu, vocês até podem não estar acostumados com isso, mas eu já estou familiarizado. Né? Até porque em 2016, 2017, a gente levava o doutor, além de patrocinador do programa, que era o Super Conteúdo, né? Eu digo, doutor, venha para cá, porque a gente vai debater além da psicologia. E a gente entrava em papos políticos ali mesmo, tal, enfim, tudo mais. Isso, no caso, além da odontologia. Exatamente. Né? Enriquecia demais o programa. Era uma das opiniões mais fortes do programa, era do Dr. Álvaro, né? Sobre questão política. E eu quero que você volte aqui só para a gente falar de política, viu? Vamos embora. Hoje a gente vai falar de empreendedorismo, né, da sua vida. Sim, correto. Das histórias mais engraçadas e extraordinárias, né, da adolescência e da faculdade também. Né? Tem cada história, viu? Mas me conta aí, uma coisa era seu pai ser dentista, e isso era teoria para você. Tá? Mas aí quando você passou no vestibular, e entrou na faculdade, e aí? Você foi ver a prática, colocar a mão na massa. Você pensou, era assim que eu pensava que ia ser, ou foi uma novidade para você? E foi bom você tocar nesse assunto, porque uma vez eu fui convidado para ser padrinho de uma turma de terceiro ano. E aí eu contei um pouco da minha história, que eu vou repetir aqui. Eu fiz vestibular a primeira vez e não passei. Fiquei muito triste. E foi para odontologia também. Odontologia. Fiquei muito triste, logicamente. Fiz vestibular pela segunda vez, e aí sim, não passei de novo. Fiquei triste, Fiquei triste novamente, mas desisti não. E na terceira vez, aí sim. Aí foi tudo certinho. Passei no vestibular, e aí quando começou o curso, aí eu me deparei com a realidade que eu tinha algo em mente, e quando eu cheguei eu vi que era melhor do que o que eu pensava. Então, me identifiquei com o curso desde as primeiras aulas. Não tive dificuldade de me adaptar ao curso, de adaptar à faculdade, ao ambiente universitário. E ocorreu tudo bem. Acredito que foi muito mais fácil o percurso, porque me identifiquei plenamente, desde o primeiro dia de aula. E como foi montar o seu consultório? Sair do consultório do seu pai, atendendo sábado, os desafios que foram, né? Abrir o seu próprio consultório. Uma das dificuldades que a gente mais tem quando a gente sai da faculdade é o medo, né, de você agora vai atender sozinho. Aquela preocupação de você vai dar certo, não vai dar certo. Porque era muita teoria e pouca prática, sim, né? Sim. Entre aspas. Aí é onde está um pouco do diferencial.
Durante a faculdade, eu fiz o possível, o melhor, para sair mais completo possível. Tá? Então, eu decidi isso. Não, eu quero sair da faculdade completo. Lógico que ninguém sai completo. Né? Todo dia a gente está aprendendo. Né? Todos os dias. Mas eu fiz o máximo que poderia ser feito. Então, um exemplo, tinha clínicas na faculdade que eu precisaria de 30 horas, eu tinha 300. Fui chefe do bloco cirúrgico da faculdade, da sexta-feira, durante quase 2 anos. Então, eram 10, 12 cirurgias por sexta, toda sexta-feira. Então, a bagagem que eu saí da faculdade foi uma bagagem excelente. Mesmo assim, quando vai trabalhar sozinho, tem aquele friozinho na barriga. Ninguém está me supervisionando, ninguém está aqui para tirar minhas dúvidas. Né? Na faculdade é bom, né? Você está com alguma dúvida, tem um professor, tem os alunos, tem uma equipe ali lhe dando suporte. Quando você sai, aí é você e você. Mas isso aí poderia ser algo ruim, mas aí eu peguei para mim e transformei em algo bom. Tá, eu vou ter realmente. Né? Tem essa questão de você ficar com aquela ansiedade, com aquele medo, mas eu sei fazer. Eu saí da faculdade sabendo fazer. Eu fiz a faculdade como deveria fazer. Até mais um pouco do que a média, né, do que se saía da faculdade. Um dos nomes que eu mais recebia na faculdade, sabe qual era? Qual que era? Baba-ovo. 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 Porque fazia demais, né? Eu praticava porque demais. Estava o tempo todo com os professores. Procurando, pesquisando, querendo aprender. E era chamado de baba-ovo. E aí, quando o pessoal chamava de baba-ovo, sabe o que é que eu fazia, Jonathan? Sorria. Eu sorria. Mas podem continuar chamando de baba-ovo. Vocês que estão perdendo a oportunidade de aprender um pouco mais, né? Justamente. Porque convivência gera semelhança. Sim. Se eu estou com os professores, eu vou ficar parecido com eles, né? E aí, voltando especificamente para o meu consultório, Andresa, eu trabalhava só no sábado, no consultório do meu pai, né, e aí iria montar o meu consultório. Eu disse, não, então eu vou fazer uma reserva, porque ninguém que monta um consultório, ninguém que monta o seu negócio, do dia para a noite, você vai ter o seu da negócio. Forma que quer, né? Com equipamento que quer também. Isso, que é muito caro para você montar um consultório. E aí fiz uma reserva, né, e montei o consultório. Disse, não, vou montar. Meu pai ficou muito preocupado. Mas por quê? Foi. Porque eu estava saindo da faculdade e aí disse, você é muito novo, você vai ter uma responsabilidade grande, né? E eu entendi a responsabilidade grande quando eu comecei a atender os pacientes, que foi a questão de é tão bom quanto o pai. E eu tinha mas eu tinha essa consciência de que eu teria uma responsabilidade grande, mas, por outro lado, que eu tinha uma bagagem também grande. Você tinha 24, 25 anos, né, na época? Sim. Então, eu tinha uma bagagem muito grande também. Eu fiz por onde fazer. E eu falo isso não é querendo ser mais ou menos do que ninguém. Né? Não, mas porque você colocou a mão na massa mesmo e fez valer a pena. Porque, né? às vezes, as pessoas às vezes confundem, né, Jonas? Quando a gente diz assim, eu sei fazer, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, com arrogância, com isso, com aquilo. E não. Me preparei para tal e estava fazendo. E, graças a Deus, até hoje, né, estou aqui. Desde o primeiro dia do consultório que eu montei, que eu atendi paciente. Desde o primeiro dia? Desde o primeiro dia. Dona Maria foi a minha primeira paciente. Que foi uma obturação, uma restauração. E eu lembro o dente. Foi o dente inferior. Eu lembro, foi o primeiro paciente que eu atendi. Primeiro paciente. E graças a Deus, com tudo que a gente vem fazendo, com odontologia, com carinho, com amor, como eu sempre gosto de postar no meu Instagram, com respeito, né, atualizando, que é importante. Você não pode parar no tempo. Você tem que trazer mais e mais para o seu paciente. Porque no tempo do Tiradentes, né? E a pergunta é a mesma, viu? E aí, Tiradentes, como é que se tira um dente? Mas hoje, e aí, como é que se tira o dente? Aí precisa tirar? Né? Percebe que a resposta mudou, né? Mas as perguntas continuam a mesma. As respostas que vêm se atualizando. E se a pessoa não se atualiza, fica para trás, né, doutor? Não, com certeza. Você tem que se atualizar para você dar o melhor para o seu paciente. Se você tem uma técnica diferente, que não vai ter dor, que não vai ter muito estresse para o paciente, que faça. Melhor para ele. Eu conheço bem essa técnica, né? Isso na prática, né? Na prática. Quando eu falo são técnicas sem dor, eu não senti dor nenhuma.
né? E olha, foi uma história bem extraordinária, que daqui a pouquinho a gente vai entrar nela. Uma situação incrível. Incrível, de fato incrível, realmente. Incrível. Mas é verdade. Né? E a gente vai entrar nessa questão da faculdade mesmo, viu? Porque teve também, né? Quando se trata de faculdade, trata de formação. Então, estar no campo faz parte da faculdade. E aí, você tem alguma história assim para destacar de campo, que vocês saíram da faculdade, foram atender alguém fora, tal, enfim, por onde vocês foram? Conta aí. E gostaria agora de fazer uma homenagem ao Dr. Washington Hold. A Dr. Washington Hold, em homenagem a ele por ter criado o projeto Asa Branca. Asa Branca. O projeto Asa Branca é um projeto de prevenção ao câncer de boca. E aí esse projeto, o que é que fazia, Jolisson? Nós, uma vez, começou com um final de semana, depois 2, 3, todo final de semana a gente iria a uma cidade, Pernambuco, né? Tanto do interior como da capital, e iria fazer exames de boca em boca. Então a gente ia de casa em casa, de boca em boca, fazer exame de prevenção ao câncer de boca. A turma da faculdade. A turma da faculdade. Todos os estudantes com uma pessoa responsável. Logicamente que nós estávamos na aula, estava aprendendo, né? Estava aprendendo e iria aprender na prática, né? E realmente, né? Algumas situações aconteceram, situações perigosas e outras engraçadas. Vamos lá para a perigosa primeiro. Perigosa. Essa perigosa, ela é perigosa e engraçada, João. Os dois. Estávamos caminhando durante 30 minutos, subindo e descendo o morro, que campanha assim. A gente vai de casa em casa, zona rural e urbana. E 30 minutos caminhando no sol de 11h30 da manhã, 11h30, meio-dia. Todo mundo de jaleco. Todo mundo de máscara, de luva, tudo direitinho. Chegamos à casa e a gente foi recebido com muita alegria, tá? O rapaz saiu da casa com um facão. Eita! Dizendo muita alegria, viu? Muita alegria, dizendo que a gente estava levando bactéria, que foi o prefeito que mandou para matar eles. Meu pai. E aí ele saiu correndo com o facão atrás da gente, e a gente saiu correndo no meio, que não ia ficar, né, logicamente. E o fato engraçado que tem é que no grupo que a gente que a gente tinha homens, tinha mulheres, tinha todo. E aí tinha uma pessoa que foi de salto. Rapaz. E aí imagine você correr no barro de salto alto com uma pessoa com um facão atrás de você. Que motivação, hein? Muito, né? Muito. E aí ela ainda caiu, essa pessoa ainda caiu, e a gente ajudando e correndo. E disse, a gente não vai, a gente não quer matar ninguém, vocês querem me matar assim. Até que uma pessoa que estava lá conseguiu acalmar ele. O menino alegre. Foi. Aí a gente voltou para... Não voltou não, a gente foi embora. Não ia voltar para... É muita emoção por um dia só. Não iria. Muita motivação para motivação para não voltar mais lá, né? Situações, a gente chegou, uma vez eu cheguei na casa de uma pessoa e disse, não, a gente é da SES, de Caruaru, da faculdade, está fazendo exame de prevenção ao câncer de boca. Aí, tá certo. Aí eu fiz o exame na dona de casa, que estava lá, na mãe, e aí ela chamou a filha. E aí disse, fulana, vamos fazer o exame? Não quero não agora, isso é na boca, não é... E aí ela disse, mas mãe, a senhora é doida falar isso. Aí disse, então pronto, então baixa as calças que ele vai fazer o exame. Eu disse, minha senhora. Que delicadeza, né? Eu só quero ver se tem alguma lesão na boca dela só. Mas se ela não quiser, não precisa. Não se preocupe, não. Então foram situações que nós passamos. A gente ia de... Que fineza dessa mulher, né? Fineza tipo lixa. Muito. Né? Uma lixa. Passamos por situações também. Eram todos estudantes. 90%, na verdade, eram estudantes. E estudantes do terceiro período, que está começando o curso. Eita, do quinto, do sétimo, de quem está terminando. Mas, basicamente, estudantes. E um desses estudantes ia aí fazendo o exame vocal, aí começou a correr para chamar o professor. Professor, rapaz. Tem um câncer ali, tem um câncer, e o professor... Calma, tenha calma, a gente vai avaliar. Não, professor, está muito feio, tem um câncer, vai olhar.
E aí o professor foi. Quando chegou lá, ele disse, cadê? Isso aí, professor, no céu da boca do paciente. Aí o professor fez assim, é bom que tem uma câmera, né? Que a gente pode... O professor fez assim, com a mão. No céu da boca. No céu da boca. Aí ele fez, tá vendo, professor? Tá se desmanchando. Tô vendo. É cuscuz. É cuscuz. Aí ele, é o quê, professor? É cuscuz. Desse jeito. Então, assim, a gente aproveitava bastante, né? A gente aprendia, mas a gente se divertia bastante também. E a gente iria em todos os lugares, Jobson. Independente se era escola, se era boteco, se era um bar, se era restaurante. Todos. Teve mais alguém que encontrou cuscuz no sal da boca? Teve alguma história assim desse tipo? Cuscuz. O camarada conheceu cuscuz, fulano cuscuz. Cuscuz a gente não conhecia. Agora fizeram uma com um grupo nosso. Disseram, não, entrem. Podem entrar. Aí a turma entrou. Quando a turma entrou, tinha uma mesa assim, redonda. E disse, não, entra, a gente vai fazer o exame. Aí ele entrou. Quando ele voltou com o quê? Faca. Porque a nossa turma gostava. Aí voltou com faca. E ficou ele rodando a mesa e a turma rodando, querendo fugir dele. E ele tinha fechado a porta. Que coisa. Tá. Aí depois que outra pessoa chegou lá e disse, não, me desculpe, é que ele ficou assustado com o que aconteceu e achou que vocês iriam roubar ele novamente. Mas não, a gente não quer roubar. Só quer fazer um exame e pronto. Aí acalmou e tirou a faca dele. Mas foram momentos assim... inusitados, né? Muito. Né? A gente avaliava tanto o bebê, como avaliava também idoso, todo mundo. E acontecia também. Né? A gente queria fazer uma avaliação no idoso, o idoso não deixava de jeito nenhum. Em criança, mordeu o dedo, abria a boca e mordia o dedo, e aí realmente machuca bastante. Verdade. Machuca bastante. Aconteceu um fato que a nossa colega ficou conhecida como menino de prédio. Como é que é? Menino de prédio. Menina de prédio. Mas por quê? Prédio. Ela era de Recife. E aí a gente lá fazendo a campanha, né, sempre em morro. Né, sobe morro, desce morro, esgoto no meio da rua, porque infelizmente acontece. E apareceu, a gente estava lá fazendo o exame e de repente a gente escuta. Corre, é um bicho. E a gente virou assim rápido. Isso que foi? É um bicho. Eu disse, onde é que está o bicho? Está ali. Quando a gente olhou... O quê? Uma galinha. Que não deixa de ser um bicho. Eu entendo. Eu entendo que seja. Ela disse, o que foi? Ali o bicho é uma galinha. Mas eu nunca vi. Eu disse, não pode. Não pode, você estar na faculdade. Não tem. Você nunca viu uma galinha. Nunca viu uma galinha. Nem TV, você nunca viu. Não, nunca vi uma galinha. É um bicho. Tenha calma. É um bicho, tenha calma. Mas, um bicho, uma galinha. Meu Deus. Então, tem assim, coisas que a gente escutava que... Não, brincadeira. Não era não. Rapaz. Brincadeira. Mas por exemplo, antes você falou aqui que, por exemplo, uma cadeira clínica eu precisava de 30 horas, tinha 300 horas. Então teve muita experiência por lá também que você viveu. Né? Teve alguma história assim extraordinária, tipo, ninguém conseguiu em lugar nenhum resolver esse problema na boca dele ou dela, e a gente conseguiu. Essa cadeira especificamente, João Alisson, é de pacientes especiais, que eu atendo até hoje, paciente especial. Então os pacientes... Só para o pessoal entender, o que é paciente especial, doutor? Paciente especial, que a gente considera, que a gente atende muito no consultório. O hipertenso é um paciente especial, o gestante é um paciente especial, um diabético é um paciente especial, mas a gente também atende síndrome de Down, pacientes que têm problemas neurológicos mais severos um pouquinho, a gente conseguia atender nessa clínica de pacientes especiais. Cadeirante é um paciente especial. Mas ele não tem nenhuma especialidade orgânica, mas para você atender um cadeirante é muito difícil. Não é fácil, porque ele tem limitação de movimentos. Então é muito difícil para a gente atender, mas lá no consultório a gente atende. Tanto é que o consultório é planejado para isso, para cadeira de rodas. Então
paciente consegue tranquilamente ser atendido lá. E na faculdade? E na faculdade, a gente atendia todos os pacientes. E você já teve a oportunidade de tentar segurar uma criança com raiva? Eita, rapaz. Imagina uma criança com Down, com raiva, sem querer ser atendido. Eu nunca mais vou esquecer, Jonas. Duas fatos que aconteceram na faculdade. Na faculdade. Nesse CEL, que a gente chama Centro de Especialidades Odontológicas. E aí, foi uma escola excelente para mim, porque você tinha agilidade, não tem como você fazer um tratamento em um paciente especial bem devagar, não, tem que ser rápido, tem que ser ágil. Né? E aí, essa criança, essa menina de 11 anos de idade, síndrome de Down, ela conseguiu fazer algo que eu jamais imaginei. Quantas pessoas você acha que precisou para atender essa criança de 11 anos? Para segurar a menina? Sim. Rapaz... 5? Um pouco mais. Na faculdade. 11 pessoas? 11 pessoas. 11 pessoas envolvidas no atendimento. Foi 4 nas pernas, para segurar. Mais 3 nos braços. Quem estava atendendo, quem estava auxiliando e quem estava pegando os instrumentais, materiais para a gente. Mas do início ao fim, vocês não tiveram paz? Nenhuma. Que era uma força assim, inacreditável. Inacreditável. É uma criança de 11 anos. E a gente não conseguia fazer o tratamento. Também ela colocou a força da vida dela, né? Aí vem uma outra história. 11 anos, 11 pessoas. Aí um belo dia chegou um estudante lá, assim como eu também era estudante, e disse assim, professora, eu vou atender esse paciente sozinho, tá bom? Ela disse, você não consegue não. Eu consigo sim. Aí a professora, tá bom, então vá. Não questionou muito, vá atender. Aí ela foi atender. Era o síndrome de Down também, só que ele tinha um pouquinho mais de idade. Ele tinha por volta de 30, 35 anos. Ei, rapaz. Era um pouquinho mais de idade, ela foi atender sozinha. De repente... gritaria na clínica. Socorro, socorro, socorro. Isso que, quando a gente olhou, sabe o que ele estava fazendo? Ela foi tentar segurar ele. Aí deitou a cadeira, foi tentar segurar ele. E ele aqui com as perninhas. E a gente só via a menina assim, aparecendo, subindo e descendo. A força dele. Levantando a estudante com os pés. Que coisa faz? Com os pés. E ela batendo a cabeça, e caía, e levantava. E a gente só via assim, ela subindo e descendo. E a professora disse, eu não disse a você que não conseguia? E aí ela foi... Aí depois teve que chamar todo mundo para poder atender. Porque senão não daria. Mas em ambos os atendimentos tiveram sucesso. Graças a Deus. E é uma experiência além da odontologia, né? Que acaba... Com certeza. O atendimento ao público é o desafio que pode aparecer no consultório. Cuidados que antes a gente não tinha, que a gente passa a ter com situações dessa. A gente fazia cirurgia lá em paciente com síndrome de Down. Uma das características dele é a língua grande. A língua é aumentada no síndrome de Down. Fazia cirurgia, anestesiava, a língua ficava dormente, o paciente ia para a recepção. Daqui a pouco o paciente voltava correndo. Mordendo a língua. Porque não sentia a língua, não sentia a língua porque estava dormente. E também... E aí cortava a língua. Porque coloca uma força, né? Isso, dá os pontinhos na língua, tudo direitinho. Rapaz. Então a experiência foi muito boa na faculdade. Foi muito boa. E no consultório? Já aconteceu algo engraçado? No consultório? Sim, nesses últimos 12 anos. Nós temos várias situações. Tem aquele paciente que só quer ir conversar. Ele quer um psicólogo. Tudo tranquilo. Chega lá e diz, doutor, não quero ser atendido hoje não. Eu disse, tá. E você quer o quê? Só quero conversar. Tá bom. Aí ele senta ali, eu sento aqui. Ele começa a conversar. E a única coisa que ele queria era alguém para conversar. E quando os professores falavam isso pra gente, ele falava, não vai acontecer isso não. É história de Dandinha. É história de Dandinha. Não tem como. E aconteceu. E o professor, você vai ver coisa, filho. Você vai ver coisa. Então vai lá e só quer conversar. E aí desabafa. E aí conta a sua história. E é normal. Tanto é que todo e qualquer profissional, a gente sempre diz, né? O que acontece no consultório, fica no consultório. Né? Porque sobre isso, é uma ética muito grande que a gente tem. Né? O paciente ele vai muitas vezes só para conversar. Né?
E você também não pode estar falando dos pacientes. Você pode citar um caso. Você pode citar o que você fez. Não a pessoa, né? Mas a pessoa não. Eu lembro como hoje o professor disse assim, você pode falar o que você quiser. Portanto, que o que você falar, outra pessoa não consiga identificar que é Joalisson. Entendeu? Porque você não pode expor o paciente. Mas já no consultório, já teve criança gritando, criança vomitando, criança quebrando meu equipamento, criança chutando, fazendo de tudo. Uhum. De tudo. E você tem a sua técnica para acalmar e tem. Humanizar o atendimento. Sim. Um dos motivos para atender com hora marcada é justamente essa, porque eu consigo individualizar realmente o atendimento. Humanizar o atendimento, né? Essa semana eu postei, inclusive no Instagram, um depoimento de uma paciente, né, que falava justamente disso. Ela disse, doutor, agradeço muito pelo atendimento, pela paciência, por ser hora marcada. Eu estava muito ansiosa, estava triste, não queria sair de casa. E aí ela fez um atendimento e me deu um feedback bacana. Então, é algo que a responsabilidade que a gente tem é muito grande. Né? A gente mexe com a autoestima das pessoas. A gente mexe com esse lado. Então, são situações que acontecem que a gente fica feliz, né, porque a gente conseguiu ajudar, a gente conseguiu fazer com que aquela pessoa tivesse um pouquinho mais de alegria, voltasse a ter vontade de sorrir. E quando se trata de dentista, na maioria das vezes existe o trauma, né? E o que eu mais vejo lá no seu history é de feedback. Perdi o trauma de dentista. Né? Tinha medo de dor, saí sem dor. É o que eu mais vejo lá nos seus stories, né? Você compartilhando o depoimento dos seus pacientes, falando, saí sem dor, né? Perdi o trauma de dentista, dos dentistas que eu já fui atendido na vida, foi o melhor atendimento humanizado que eu tive, né? De repente meu trauma de dentista acabou e por aí vai. Isso é muitíssimo importante. Não, com certeza, José. Porque tem um fato muito importante, que a gente está trabalhando com vidas. Uhum. A gente está trabalhando com pessoas. Então, a gente tem que se colocar no lugar dela, tem que ter empatia, e a gente tem que fazer o melhor ali. A gente tem que tentar deixar, porque esse trauma existe. Né? E esse trauma é de criança. Então, a criança vai para o consultório, não tem uma primeira consulta bacana, boa, né? E aí fica com aquele trauma. Né? Hoje, inclusive, 7 horas da manhã, eu atendi um paciente assim. Ele foi ser atendido, não gostou do atendimento porque não teve atenção. Foi só isso. Não teve atenção. Como não teve atenção, aí ontem ele foi no consultório, eu conversei com ele, expliquei tudo, e outro manhã ele foi ser atendido. Ele não teve atenção de outro profissional. E foi só isso. Aí ele veio para você e teve atenção. Só isso. Ele só queria atenção. Ele fez uma pergunta e disse, doutor, eu fiz essa pergunta e o seu colega não respondeu. E você respondeu, né? Expliquei a ele direitinho o que poderia acontecer. Então ele queria só atenção, ele só queria que escutasse e que respondesse. Pela sua experiência, o senhor já consegue identificar se um paciente ele quer mais atenção, cuidado, entender o que está acontecendo, só quer, não, quero ser atendido, quero que seja feito e pronto. Você já tem essa sensibilidade para perceber isso? Sim. Depois de 12 anos a gente já sabe. Pelo andar do paciente a gente sabe. Cara? É muito engraçado que a gente acha que dentista é só questão de dente, né? O paciente quando entra, quando ele levanta da cadeira da recepção, quando eu chamo até sentar no consultório, a gente já fez um diagnóstico de alguns problemas que ele possa ter. Não tem aquela pessoa, Joalisson, que a gente diz assim, a gente vê a pessoa andando e ela anda assim. Cabeça, nada assim. E aí você diz, eu falei, muita gente diz assim, está se amostrando, é arrogante. Às vezes não. Às vezes é uma dificuldade que tem de respirar, e aí ele levanta que facilita. E aí com um tratamento de aparelho, por exemplo, consegue resolver. Então, às vezes, não é só isso. Né? A gente também não é dentista só da boca. O paciente, quando entra na cadeira, a gente, quando vai fazer uma avaliação, a gente olha o olho, a gente olha as unhas,
a gente olha a higiene do paciente e a gente olha características que tem que podem sugerir para a gente que ele tenha algum problema de saúde, como anemia. Já chegou no consultório um paciente uma vez, aí eu fiz a avaliação dele e no meio da avaliação, aí eu disse, você tem anemia, né? Aí ele arregalou os olhos assim e fez, como é que o senhor sabe? Aí eu disse, pela língua. Aí disse, pela língua? Aí eu disse, a língua fala muito. Não só fala, como características na língua levam a gente a pensar que ela tem algum problema de saúde. E aí, realmente, ela tinha anemia só por uma característica da língua. Que coisa. Então, aquela frase que a gente costuma falar, eu já falei bastante lá nos meus stories, junto com você, aliás, Ivo, foi você que me ensinou isso, né? Quando a sua saúde bucal vai bem, seu corpo também vai bem. E faz total sentido. Sim, correto. Até porque muitas alterações que a gente tem aparecem na boca. Diabetes aparece na boca. Doenças graves como AIDS aparecem na boca. Anemia. Então não é que todo mundo que tenha algum problema de saúde vai aparecer. Mas se a lesão aparecer, ela tem. Entendeu? Então são situações que deixam a gente feliz por um lado e preocupados por outro, dependendo do que você descubra. Eu já descobri 3 casos de leucemia no consultório. Que coisa, cara. Leucemia, para quem a pessoa não suspeitava. Não suspeitava de nada. E pelo histórico que a paciente chegou contando, de sangramento repentino, sangramento do nada, e a condição da gengiva do paciente, você não fecha o diagnóstico, logicamente. Mas você pede os exames. Quando os exames chegam, você junta um com o outro, e aí você chega a um diagnóstico conclusão, né? desse. Entendeu? E foram 3 diagnósticos de leucemia com 3 resultados diferentes. Como assim resultados diferentes? Infelizmente, um não tinha mais o que fazer. Rapaz, que coisa. Porque leucemia nada mais é do que o câncer no sangue, né? Isso, correto. Então, o sangue ficou tão fraco que se tornou não tinha água, como resolver. Já, infelizmente, era só realmente esperar o dia. Os outros 2 ainda fizeram tratamento. E ainda estão em tratamento. Então, pelo menos, deu para descobrir cedo, né? Descobrir cedo a questão da leucemia. E aí 2, pelo menos, estão ainda aí caminhando. Entendo. Mas são coisas que a gente tem no consultório, assim, que acontecem. E ainda bem, vou falar igual o pessoal lá, os alunos, né? A convivência gera semelhança. E o que eu vou falar ainda bem que tem um profissional preparado. E aí você entende essa frase como você quiser. Né? O pessoal lá chamava ele de babaú, que eu não estou babando ninguém, não. Eu estou reconhecendo, sabe, o profissionalismo dele. Né? Até porque eu sou paciente do Dr. Álvaro, acho que desde 2017, 17, né? 17. Desde 2017. Né? Então, eu estou falando do que eu conheço e sinto na pele mensalmente. Né? Existe uma diferença assim extraordinária. Inclusive, desse lado tinha uma brecha, né, bem grande que cabia um dedo. Esses dias eu fui procurar a brecha. Olha aí, tá vendo? Acabou. Né? A brecha que cabia um dedo. Esses dias quase que não cabe o fio dental. O fio dental. Olha aí, que diferença. Ele já está olhando ali para ver se cabia realmente o fio dental. Dentista diz, minha esposa que tá aqui, ela o tempo todo no consultório, ela disse, só conversa com alguém agora olhando nos dentes. Porque dentista é assim, a gente conversa, tá conversando, mas o olho tá ali, né? Isso. Tá no dente. Na brecha, né? Como é que é? Na linha do rosto, né? Que fala. Tá ali, tá olhando pro dente o tempo inteiro. O tempo inteiro. No alinhamento. Tá olhando no alinhamento. Agora, essa questão de dente e tal, enfim, que eu citei aqui, né? Cabia um dedo, agora não cabe mais nada. Você tem um histórico aí extraordinário, questão de fala assim, né? Precisa extrair, não é que todo dente se extrai, né? Mas, por exemplo, comigo, e agora eu vou entrar na história, né? Onde eu não tive dor nenhuma e tenho uma experiência extraordinária aqui, né? Foi que, você sabe, né? Dentiqueiro, desde que a terra é terra, né? Que existe a cultura de tirar o dentiqueiro. Correto. Né? E geralmente as pessoas terminam nascendo 4 dentiqueiros.
Só que comigo existia eu coloco aqui no passado, uma proeza. Né? O dente-queiro sempre é o último da boca, né? Só que na minha boca não era. Tinha tinha um depois do dente-queiro, dentro da gengiva. Dentro do osso. Dentro do osso. Tava na posição top, não foi? Pra fazer um tratamento daquele primeiro. Passava um nevo assim, era. Desse jeito. O dente aqui, do lado do outro, né? O dente e o nevo aqui, ó. E é importante também ressaltar a confiança que Jorison teve, né? Você teve a confiança. Confio, de olho fechado. Doutor. Deixou, né, confiou realmente e a gente fez o tratamento que deveria ser feito. Mesmo correndo os riscos que sabia que poderia ter na cirurgia, mas confiou e a gente fez a cirurgia. Graças a Deus deu tudo certinho. E aqui eu repito. E foi um só, não foi? Não, é isso aí que eu vou falar agora, viu? No podcast 5, né, com o pessoal, com os empreendedores aqui, aí eu falei, não tem um empreendedor, não tem 2 empreendedores, não tem 3 empreendedores, nem 4, são 5 empreendedores. E na minha boca foram 5 dentes de uma vez só, extraídos. E digo mais, inclusive, sem dor. Né? Foram os 4 dentiqueiros, mais esse extra. O extra. Que aí é o quarto, né? É o quarto molar. Geralmente a gente tem 3, que é justamente o siso, o terceiro, né? Aí você veio com o quarto. Quarto molar. Mas lá atrás, Jorison, a gente tinha o dentiqueiro e tinha mais 2 fora o dentiqueiro. Era uma quantidade de dentes enorme que a gente tinha. E aí a evolução foi tirando. A evolução foi tirando. Hoje em dia, as crianças já não tem mais. Praticamente. A gente está numa transição. Tem muita gente que nasce sem o dentiqueiro. Esse tipo de transição? A lei do uso e desuso é uma corrente muito forte em relação à questão do dentiqueiro, do dente ciso, dele estar sumindo, que a gente não usa mais. Se você levar em consideração a história, faz sentido. Porque antes a gente não tinha o quê? O fogo. A gente precisava de mais dente para triturar o alimento, que era muito duro. Quer dizer que, vê só, pela história, o povo tinha mais dentes. Sim. Tá na goela. Tô sendo aqui caricato, tá? Né? E aí, no decorrer da conversa, aqui os dentes estão sumindo. Vai chegar uma hora que não vai ter dente nenhum na boca. A evolução faz com que o homem do futuro seja um homem do cabeção. Aí é a minha cabeça. Então, ela já nasceu com a cabeça do futuro. Então, o cabeção. O cearense está na frente, né? Com 2 dentinhos na frente e o dedão. Por que os dedos grandes? Puxa o celular? Celular, computador, tudo hoje a gente com dedo, né? Dedo. E aí, essa é a evolução. Que coisa. Lá na frente, é isso que vai acontecer. Lógico, a gente não pega o tataravô, né? Não pega. Porque são, né, milhares de anos de evolução. Então, talvez a gente não, talvez não, né? A gente não vai chegar, porque ninguém vai viver isso tudo, né? Eu falei aqui do meu caso, né? 5 dentes, e teve gente possivelmente que se assustou. E, poxa, né, o camarada está preparado mesmo. Mas você acha que o meu caso foi o único e o meu caso foi o máximo de dentes que foram extraídos de uma vez só? Alisson, eita, memória de elefante, né? De elefante, né? Que o povo diz que a memória de elefante grande. Eita, memória boa, né? Essa eu não lembrava, não. Não? É verdade, é verdade. Já e um caso especial, né? E o Alisson, só falei o nome e assim com alguns detalhes mais, porque... Né? Aqui na mesa e tal, enfim. Mas já cheguei a tirar do paciente no consultório, isso no consultório, tá? 10 dentes de uma vez só. Aí o pessoal, eita, 10 dentes, então tá bom. Aí na próxima eu tirei 15. Sério? Um outro paciente foram 15. Mas por que isso acontece? Reclamaram de mim. Aí eu tirei 20 de outro, pronto. Aí não tem mais agora, pronto. O máximo até hoje foram 20. 20 dentes. 20 dentes. Mas por que isso aconteceu? Mas assim? E também é bom explicar que o paciente não chega. Ele chegou hoje no meu consultório, doutor, eu quero tirar meus dentes tudinho. Tá bom, senta aí e a gente tira. Não pode ser assim. A gente tem que planejar. O paciente vai tomar medicação, o paciente vai se planejar em casa, que é importante, porque vai precisar não é de um dia de repouso, 2, 3, 4, 5 dias de repouso. E repouso de verdade, deitadinho na cama,
Então, se Joalisson fizesse, era a Andresa lá levando o cafezinho na cama, tudo direitinho. Ele não ia se levantar para nada. Então, a gente planeja direitinho. Aí, quais os casos? Né? São, basicamente, 2 casos só. Ou de periodontite, e aí é um termo um pouquinho mais técnico, mas aí é aquela doença na gengiva que muita gente chama de piorreia. Os dentes acabam ficando mais moles um pouquinho e não tem como a gente recuperar. E aí a gente, infelizmente, tem que fazer a extração. Ou aqueles pacientes que não cuidaram direitinho dos dentes estão todos estragados. E nesses casos... Ou às vezes fica só 1 ou 2 dentes. Aí, no geral, custo e benefício, quando a gente vai olhar a saúde do paciente, é melhor você fazer a extração de todos eles e colocar e repor os dentes com prótese, com implante. É o mais indicado. E nesses casos aí, onde foram 8, 10, 20, foi piorreia ou como é que foi? Não. Foi o quê? Foi mais triste é que foi cuidado realmente que não teve. Que coisa. Então o senhor você arrancou o cotoco de dente, como diz o Matuto. Dos 20, dos 20 dentes, que foi o máximo que já fez, pelo menos 12 realmente estava só a raiz do dente. Só que a gente fala, porque muita gente acha que tá só a raiz, então é mais fácil. Não, a raiz é justamente o que segura o dente. Esse dente que a gente vê a coroa, quem segura ele na boca é a raiz. Então, onde está a força do dente todinha é na raiz. A raiz. É igual o pessoal corta a árvore por aí, né? Cortou, isso. Ficou lá, tronco que chama? Isso. Tronco com raiz. Mas ninguém se garante de ir lá e tirar o tronco. Que é a parte mais, todo mundo corta pelo meio e deixa pra lá, né? Desse jeito. Mas aí, nesse caso, é uma vida, né? Sem tratamento, sem ir no dentista para chegar numa situação dessa. Infelizmente. Muito por conta do... Medo. Teve uma experiência ruim. E aí nunca mais, não vou pro dentista. E não vai. E aí coloca um monte de receitas caseiras, né? Já colocaram óleo. Óleo pra quê? Pra parar a dor. Óleo, gasolina, cola superbônio, cachaça, areia, sal, açúcar, o que você imaginar. Solução. Excelente. Solução de bateria. Mas é a solução pra bateria, né? Pro dente, irmão. Pra parar de doer. E não vai no dentista. Que coisa. Não ia de jeito nenhum no dentista. Aí foi indicado, foi lá no consultório e aí a gente fez o tratamento. Conseguiu fazer. Mas receitas caseiras é o que mais tem. Entendo. É o que mais tem. Vamos lá. Pra você ver como o camarada tá preparado, né? E aí, quando o pessoal percebe que o camarada está preparado, o profissional está preparado, o que vem? Vem BBB pro consultório dele, influencers, cantores, né? Você é dentista da Eslovênia. Eslovênia. Tá na Globo aí, tá no BBB. Tá no BBB. Dentista BBB. Dentista BBB, dentista dos cantores, de influência, enfim. A gente faz um trabalho aí interessante, um trabalho de confiança, né? A gente tem até que separar um pouco também, né? Porque aí também não pode ficar só parcerias. Isso, claro, não. A gente no consultório lá é uma empresa. Né? Ele tem que se pagar, né? Justamente. Né? E desde acho que 3, 4 dias que convites e mais convites para fazer parcerias. Né? Porque viram o trabalho, gostaram do trabalho, querem fazer o tratamento. Venha, né? Pague também. Venha, mas pague também, né? Não? Pois é. E tudo que muito vale, entendeu? Também muito custa. Muito custa o que muito vale. Muito custa o que muito vale. O ditado popular, não venha que eu troco tudo. E Mas eu não acerto nenhum. Igual eu fiz aqui agora. Mas não acerto. Não acerto um. Como é que é? Muito custa o que muito vale. Isso. Eita. Mas... às vezes eu acerto o ditado, aí eu digo, eita, errei. Aí eu digo errado. Errado. Como certo. Que tá certo. Eu não acerto um ditado, nem pergunto que eu não consigo não. Você acredita? Nem os mais simples, assim, do boi na frente da carroça. Eu não sei. Eu prefiro nem falar. Colocar a carroça na frente dos bois, né?
Pronto, aí. Aí você quer colocar o boi na frente das carroças, é? Aí ele diz, é o contrário. Isso é o contrário com quem? O ditado é o contrário. Rapaz. Eu não sei. Não, é brincadeira. E o tempo passou rápido, mas eu queria ter aqui, olha. Sério? Eu queria ter aqui umas 5 horas, porque seria. Olha, a gente vai gravar, acho que 5 podcasts. Um só de odontologia, outro só de política. Outro só de histórias da faculdade. Né? Outro só com a história do top. É top. Olha nisso, pra finalizar, né? De onde surgiu esse top? O top surgiu de 2 programas. Eu estava assistindo um programa, um jogo de tênis, né, na ESPN. Estava assistindo, e aí o rapaz, esse aí é top 3, é top 3, é top 3, e top. Aí quando eu comecei top são os melhores que estão ali. Então tá certo. Então, achei interessante. Aí daqui a pouco eu vi alguém falando em um stand-up dizendo assim, top, só quem pode falar top é Tiago, porque ele fala o top direitinho. Os outros não sabem não. Eu disse, eu vou fazer também. Porque eu gosto de desafio. Aí comecei a fazer o top. E hoje é uma marca, né? Crianças mandam vídeos para mim, né, dizendo, fala top para mim. No shopping, né, a criança já parou e fez, mamãe, é o doutor top, deixa ele falar top para mim. Tem que falar. É por isso que eu digo, e aí no Instagram eu posto muito, seja top você também. Cuidar da saúde bucal. Excelente, maravilha. Dr. Álvaro Alves, o dentista top de Pernambuco. É isso aí, muito bem. Mas aí, como é que o pessoal faz para encontrar você? Tanto no digital quanto no físico? Principalmente no Instagram, né, nas redes sociais. Álvaro Alves Dentista. Encontra lá tranquilamente, Álvaro Alves Dentista. E o consultório é na Rua Barão de Caruaru, número 122, lá no bairro do Salgado. Muito bem. Coincidência ou não, vou fazer até uma propagandazinha aqui. Fica em frente à autoescola Top Líder. Top. Acho que o pessoal da escola, já que a autoescola novata lá, né? Fala, não, olha, pra gente ter uma referência, colocar um não. Lá pertinho do dentista top. Top Líder. Não. Dentista top. É a rua dos tops. Né? Muito bem, mas me diga aí, doutor. Diga o pessoal aqui. Para quem está começando, para quem está só naquela área dos sonhos, né? Mas precisa começar, o que você pode falar? Jalisson, quando naquela vez que eu fui convidado para ser padrinho, eu disse o seguinte para eles. Eles peguem exemplos e histórias de pessoas que conseguiram vencer. E eu mesmo me coloquei nessa condição e de falar para eles e falar agora para quem está nos assistindo também. Eu não passei no vestibular na primeira nem na segunda vez. Eu passei na terceira, mas só passei porque não desisti. Se você na primeira dificuldade que tiver, você desistir, você não vai conseguir nada. Porque a vida é feita assim. Vão surgir obstáculos que você vai ter que superar. Se você não superar, você não vai conseguir. Eu estou aqui em frente a um casal top que já superaram muita coisa. Já fizeram muita coisa e por isso estão aqui hoje. Mas se você desistir da primeira dificuldade que tiver, realmente não vai ter como. Eu costumo falar o seguinte, se você desistir, você já sabe qual é o resultado. E agora, né, use a sua curiosidade para descobrir o que acontece se você não desistir. Tem uma frase que diz que fracasso não é quando você não consegue. Fracasso é quando você para de tentar. Muito bem. Aí você fracassa. Então continua tentando aí. Beleza? E o podcast, o Gente Ousada Podcast, foi feito para isso mesmo, né? Para mostrar histórias de superação, para inspirar você a sair do lugar. Da zona do conforto, né? Por aí. O Dr. Álvaro já falou como é que você pode encontrá-lo, né? Tanto na Rua Barão,
no consultório físico, Isso. onde pessoas de várias cidades, inclusive além de Caruaru, vão por lá. São mais de 30 cidades. 30 cidades. Eu fico muito feliz com isso. Pacientes de mais de 30 cidades que vêm para ser atendidos. Da capital ao sertão, pacientes vêm lá para o consultório para serem atendidos, e também de outros estados. É por isso, Da Paraíba, por exemplo. é por isso que eu digo, e não é exagero meu, é o dentista top de Pernambuco. Não é? Sigam aí, @Álvaro Alves Dentista. E é muito fácil você encontrar, mas quem é a esposa do Dr. Álvaro e tal, enfim, tudo mais está lá nos stories dele, né? Toda história ele marca lá. Sim. Tenho que... a minha esposa tem uma participação muito grande né, nessa caminhada que a gente tá. Entendo. Só tenho a agradecer. Ela ali, ó. Linda. Ela não gosta de aparecer muito, não. Só na internet. Mas se você quiser ver, vai lá no Instagram do doutor, né? Você vai conhecer. E aí, dona D, como é que faz para encontrar você nas redes sociais? Certo. Lá no Instagram, Andresa Torres BR, Andresa com Z. E o seu arroba como é? @Joarlisson Farias no Instagram e aqui no YouTube, né, no canal do Gente Ousada. Foi uma honra estar junto com vocês. Aperta esse botãozinho aí do like, é muitíssimo importante, tanto para você, quanto para a gente, quanto também para o algoritmo do YouTube. Compartilha se você gostou dessa conversa, né? Se essa conversa pode inspirar alguém que tem sonho de ser dentista ou outra profissão, né? Mas que a história do Dr. Álvaro vai ajudar bastante, né? Compartilha também se você não quer sorrir sozinho, porque aqui teve, né, histórias extraordinárias. Eu falei para você no início, o mínimo que a gente vai conversar aqui vai ser técnicas odontológicas, né? E dito feito. Então compartilha aí, né? Esse é o Gente Ousada Podcast, inspiração para você sair do lugar. Até a próxima.